Bom dia, bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical para Senhoras da Igreja Batista Regular Vida e Paz. Estamos felizes que vocês estão conosco. Vamos orar. Senhor, eu agradeço por mais uma aula, nos ajuda de aprender o que precisamos. Eu peço, Senhor, que dá liberdade de poder falar, para explicar tudo o que preciso. No nome de Jesus. Amém. Então, nós temos, estamos em nosso panorama da Bíblia e agora estamos no livro de Números. O livro de Números pode ser chamado Vagueando no Deserto. O relato começa no Sinai e termina na fronteira de Canaã, a terra prometida. Esta viagem, o tempo dura 40 anos. Também pode ser chamado o livro da marcha e relatório de nomes. Números 33, 1 e 2 diz: Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Eu tenho uma figura que é para representar Moisés. É feito de madeira, de oliveira. É uma lembrança nossa quando fomos para Israel. Tá? Ele está com a vara, está com a lei. Então, este é como um artista acha que foi Moisés. Ainda também pode ser chamado o livro das murmurações, pois desde o começo até o fim, os filhos de Israel estavam cheios de espírito de rebeldia contra Deus. Salmo 95:10 diz: 40 anos estava desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento os meus. É um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. O pensamento-chave é disciplina. Números é o quarto livro de Moisés. Alguém tem falado? Em Gênesis, vejamos o homem ruinado. Em Êxodo, vejamos o homem remido. Em Levítico, vejamos o homem louvando Deus. E em Números, vejamos o homem servindo. Esta é a ordem certa, pois somente um salvo pode louvar e servir o Deus. Quem são as personagens principais de Números? Temos Moisés, o grande líder, Arão, o sumo sacerdote, o irmão de Moisés, Miriam, a irmã de Moisés e Arão, e Josué e Caleb, os dois espias que acreditavam em Deus. Eles eram os únicos da sua geração que conseguiu morar em Canaã depois. Se Números fosse uma peça, íamos dividi-lo em 3 cenas. A primeira cena é a preparação para a viagem. Este dura durante 12 capítulos, os primeiros 12 capítulos de Números. O lugar é o deserto de Sinai. E as personagens são Moisés, Arão, Miriam e a congregação de Israel. No começo do livro, os filhos de Israel estão no deserto de Sinai.
Eles já receberam a lei, o tabernáculo estava construído, os sacerdotes já estavam servindo. Agora Deus ia preparar a nação para seu trabalho. Os ensinos deste livro aplicam bem para a vida cristã no mundo pecaminoso. Ordem, a lei de Deus. Ordem é a primeira lei do céu. Deus numerou e arranjou as tribos em capítulo 1 e 2. E escolheu os sacerdotes e ensinando suas tarefas em capítulo 3 e 4. Sabemos que Deus é o autor de ordem. Deus estava dentro do arraial. As 12 tribos guardaram o tabernáculo do Senhor. Os levitas acamparam diretamente em redor da cerca do pátio. Moisés e Arão guardavam a porta de acesso ao Senhor. A porta do tabernáculo era uma cortina, sem fechaduras. É estimado que a circunferência do arraial era mais ou menos 25 quilômetros. Imagine como apareceu no deserto para quem viu. Mais ou menos 3 milhões de pessoas com a luz do nuvem iluminando a noite e a sombra do nuvem durante o dia. Mas a coisa mais importante é que Deus estava no meio. No primeiro capítulo, Deus mandou Moisés fazer um censo. O Senhor nos conhece por nome. Em 2 Timóteo 2,19, diz que o Senhor conhece os que são seus. Em Filipenses, Paulo está falando, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudas essas mulheres que trabalhavam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Deus sabe até quantos cabelos nós temos. Deus estava lá. Foi Deus que supriu as necessidades das 3 milhões de pessoas no deserto. Água, comida, vestuário. Até as roupas e sapatos não gastaram. Na matemática da fé, Deus é a única figura que importa. Deus também mostrou o caminho no deserto, sem GPS. Ele também mostrará o caminho para nós. João 14:6, assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8:12 diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pecado traz castigo. Quando os israelitas murmuraram, houve um julgamento por fogo. Achamos isso em capítulo 11. Quando eles queixaram sobre a comida, Deus mandou codornizes. E este também trouxe morte, porque eles exageram comendo e ficaram doentes, mas uma doença que Deus mandou também em Números 11. No capítulo seguinte, Números 12, nós vejamos Arão e Miriam querendo ser igual a Moisés. Mas Deus falou para Moisés ser o líder. E Arão e Miriam eram seus ajudantes. Por a expressão de ciúmes, Miriam ficou leprosa
durante uma semana. Chegamos agora à cena 2, perambulando no deserto. Números 13 a 20, este é mais 7 capítulos. O lugar é de Cádiz, de volta para Cádiz. Cádiz em hebraico é Kedesh, que conhecemos mais. Os personagens são Moisés, Arão, Miriam, José, Caleb e mais 10 espias. Houve uma perda de homens, uma perda de anos e uma perda de vidas. Depois de 2 anos desde que saíram do Egito, os filhos de Israel podiam entrar à terra prometida, mas não acreditaram no relatório de Caleb e Josué. Capítulo 13, versículo 30 diz: E Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuirmos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Então, temos uma outra figura. Essa é uma representação de José e Caleb voltando da viagem de espionagem e trazendo as frutas da terra. Diz que para trazer as uvas precisava 2 pessoas, e temos eles aqui, com a espada para te proteger. Esse também é feito de oliveira. Os israelitas acreditavam no relatório medroso dos outros 10 espiões, que chamamos dos gigantes e cidades fortes. Em capítulo 14, versículo 4, diz: E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltaremos ao Egito. Eles queriam voltar para o Egito, onde eram escravos. Veja só, a porta para a terra prometida foi fechada para todos com mais do que 20 anos, menos Caleb e Josué. Por causa da incredulidade, o povo não entrou à terra prometida, que era só 11 dias de viagem daquele lugar. Em vez de que uma viagem de 11 dias, levou 38 anos andando no deserto, fazendo voltas e esperando aquela geração morrer. Eles estavam com medo dos gigantes na terra e se sentiram como gafanhotos. Números 13, 33, disse: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nós também enfrentamos gigantes. Gigantes como medo, dificuldades, falta de dinheiro, falta de fé. Porém, esquecemos que nosso Deus é maior do que qualquer gigante. Em capítulo 33, temos o registro das viagens. As viagens foram de um lugar para outro, não chegando a nenhum lugar. Saíram de tal lugar, chegaram em outro e acamparam. Saíram de lá e foram para outro lugar e acamparam. Foram rodando no deserto. Houve uma falta de água. O povo não parou de queixar. Esta vez, houve uma falta de água mesmo. Mas, em vez de que orar, rebelaram contra Moisés. Moisés e Arão consultaram Deus. O Senhor falou para levar a sua vara e falar a rocha. E ia sair água. Moisés perdeu paciência.
reprovou o povo e ele mesmo bateu a rocha. A água jorrou da rocha. Mesmo que Moisés desobedeceu, Deus foi fiel. Ele supriu as necessidades do povo. Hoje, aquela área é um oásis chamado Kadesh Barnea. Provado e reprovado. Não é triste mesmo que os filhos de Deus podem falhar quando estão provados? O pecado de Moisés foi grande, porém mostra que ele era apenas um homem igual a nós. Números 20:10 diz: E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água nesta rocha para vós? Nota, ele não disse que Deus ia, disse que eles iam, tiraremos. O fato de Moisés desobedecer Deus e bater a rocha uma segunda vez quebrou o tipo messiânico. Este desonrou Deus. Por causa disso, Moisés não podia entrar à terra prometida. Foi uma coisa muito grave. Qual foi a primeira vez que foi batido? A primeira vez foi em Êxodo 17, versículos 5 e 6. Deus falou para Moisés abater a rocha. E diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na sua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. O rio Nilo, lá em Egito. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. Jesus, como a rocha, era para sofrer uma vez por nossos pecados. 1 Coríntios 10:4 diz: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E ele não precisa ser morto a segunda vez. Então, quando Moisés bateu a segunda vez, ele estava quebrando o tipo, porque a rocha representava Jesus. Chegamos à terceira cena, que é a subida a Canaã, até enfim. Este ocupa 15 capítulos, de capítulos 21 a 36. O local, finalmente, temos uma mudança de Cádiz até Canaã. As personagens são Moisés e os filhos de Israel. No começo desta cena, os primeiros versículos, todos os israelitas que saíram do Egito tinham morrido, menos Moisés, Arão, Miriam, José, Caleb e os filhos que tinham menos 20 anos quando saíram do Egito. Antes que deixaram a Cádiz, ambos, Miriam e Arão, faleceram. Era a hora de vitória. Esta vez, o povo estava preparado e pronto para vencer. O caminho era bem mais difícil, mas a sua fé estava renovada. Vamos falar um pouco sobre o plano B de Deus. Quando Deus oferece o caminho perfeito, que chamamos o plano A, e o rejeitamos, a oportunidade está perdida para sempre. Todas as pessoas com 20 anos ou mais
e recusaram entrar na terra prometida, depois que os 12 espias fizeram seu relatório, morreram no deserto, menos José e Caleb, os 2 espias fiéis. Mas Deus é misericordioso. Ele tem um plano B, só que temos que enfrentar muito mais dificuldades quando aceitamos plano B. Pagamos caro para plano B. O povo de Israel começou a resmungar de novo. Mesmo que Deus tinha provado seu poder de vez após vez. Resmungar é a coisa mais fácil no mundo de aprender. Mas o que adianta? Nunca faz um peso mais leve. Nunca tira as dificuldades. Sempre aumenta as dificuldades. Os filhos de Israel batalharam com os cananitas e ficaram desanimados. Resmungaram quando tinha que marchar em redor do país de Edom, em vez do que cortar caminho pelo Edom. Resmungaram quando estavam cansados de comer maná. Houve uns naquele grupo que nasceram no deserto ou que eram bebês quando saíram do Egito, que só conheceram maná. E como falamos umas lições atrás, não era só maná, era maná que era o arroz deles, o arroz e feijão. Mas tinha outras coisas que eles, plantas que estavam no caminho, eles compravam comida de vez em quando do povo da terra. Então, houve uma variedade, e lembra que eles tinham grandes rebanhos, então, de uma vez ou outra, eles matavam um animal para comer, ou muitos desses animais davam leite, então eles podiam fazer queijo, iogurte e esses produtos. Números 21, 5 diz, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Fastio, se você não sabe, diz falta de apetite. Então, eles estavam enjoados, eles não queriam comer mais maná. Eles eram muito ingratos. Vamos ouvir agora sobre o serpente e uma vara. Esta vez, Deus mandou cobras venenosas para picar os filhos de Israel por causa das suas murmurações. Este causou sofrimento e morte. Depois que confessaram seus pecados, Moisés orou para livramento. Deus não tirou os serpentes, mas ele falou para Moisés fazer um serpente de bronze. Este foi montado e levantado numa vara. Quando olharam, foram curados. Mas não todos olharam, e muitos morreram. Interessante que este cobra na vara é o símbolo. Esse símbolo está usado para indicar médicos até hoje. Números 21, 6 a 9 diz: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés:
faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esta olhava para a serpente de metal, vivia. A Bíblia revela que a família humana inteira tem sentido a picada da serpente, que é pecado, que quer dizer a morte espiritual. A única maneira de viver é para olhar para aquele que foi levantado e morreu na cruz. Quando olhamos para ele, podemos ser salvos e viver. João 3, versículo 14, fala sobre isso. Vamos ler 14 a 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de Números merece um estudo mais profundo, mas temos que lembrar que estamos vendo apenas um panorama da Bíblia. Nosso estudo é para dar sede à palavra, para você continuar estudando. Por exemplo, há muitas figuras de Cristo em Números. Vamos só mencionar o nuvem que guiou o povo em Números 9, o relatório dos espias, em Números 13, Israel incrédulo, Números 14. E como falamos em mais detalhe, a água da rocha, em Números 20, e a serpente de bronze, no capítulo seguinte. Também tem o jumento de Balaão, que é muito interessante, em Números 22, e as cidades de refúgio, em Números 35. Se quiser um estudo sobre as cidades de refúgio, Pastor Roberto acabou de dar uma série de 7 lições sobre este na aula dos homens. E mesmo que era para os homens, as mulheres podem assistir. Então procura no canal da igreja no YouTube e vai ver as cidades de refúgio. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Bíblia. Oramos, Senhor, que vamos dar valor e que vamos realmente apreciar e aproveitar tudo que o Senhor fala em sua palavra. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Até a próxima vez.